Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Hoje, voltando já na segunda aula, andando no Espírito. Quero, como sempre faço, agradecer ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, da nossa bispa, doutora Rosana, por mais esta oportunidade, por esse espaço que me abrem todas as terças-feiras para estar sobre o altar apostólico da graça de Deus, para falar de coisas tão maravilhosas, de coisas que são a menina dos olhos de Deus para a reforma protestante. Mas o texto base é Gálatas 5,16. Digo, porém. Então Paulo, ele faz uma recomendação asseverada, quando ele diz, digo, porém, olha, digo, porém, ele diz, olha, não obstante a carne, não obstante a todas as coisas, não obstante a realidade humana, apesar da nossa debilidade na carne, Paulo diz, digo, porém, assim em lar evangélico, e eu tive a oportunidade, quando eu conhecia Deus de ouvir falar, de pregar. Naquela época, chegaram a me chamar de pregador, e a maior tormenta que eu tinha, era às vezes ter que falar 15 minutos com a Bíblia aberta. Eu lia a Bíblia, eu pegava a Bíblia, abria assim a Bíblia e lia, por exemplo, o Salmo 23, e aí eu falava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falava, mas isso eu falo em 30 segundos. Como é que eu vou ficar 15 minutos pregando? Irmãos, hoje é uma dificuldade para mim ficar só 45 minutos aqui com vocês. Eu sei que eu da carne não poderia, mas nós estamos aqui falando sobre a parte do versículo, digo, porém, 2 pontos. Então ele está dizendo, irmão, não dê desculpa, ande no Espírito, e você jamais, ele te dá a receita. Está dizendo, olha, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Pela carne eu não estaria aqui hoje. Pela carne nenhum de vocês, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas pelo Espírito você está aqui. Você está aqui porque você é uma pessoa espiritual, porque você andou no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E agora inverta o texto, e satisfaça uma concupiscência da carne só, que você não estará andando no Espírito. Porque a carne tem obras, a carne tem coisas isoladas, a carne tem defeitos isolados e que agem isoladamente, agem separadamente. Ela tem defeitos que são obras, não dependem uma da outra. Mas o Espírito tem o quê? Um fruto. É uma coisa só. Ele funciona como um fruto, mas que é poderoso. E que apaga tudo, ele diz, andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí depois, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas são o fruto do Espírito. O fruto. Quem manifesta o fruto do Espírito tem esse conjunto que supera, isola, paralisa, aniquila, que torna sem efeito todas as obras da carne. O que significa andar no Espírito? Os cristãos perdem muito tempo das suas vidas tentando demonstrar na carne o que é andar no Espírito. Você não pode, com a sua carne, querer demonstrar a alguém que você está no Espírito. Mas quando você está no Espírito, você demonstra isso com a sua carne. Mas, quando ouvimos essa ordem, a primeira impressão que temos é de alguém que anda com uma Bíblia embaixo do braço, com a personalidade calma. Não seria eu esse, irmãos. Personalidade calma, olha só. Então é aquele camarada que pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, muito sério, muito compenetrado, sisudo, sorri nem pensar. Não,
isso não é coisa de Deus. Na verdade, sabe, esta realidade aí é querer mostrar com a carne que você é espiritual. Não pode. Você tem que mostrar com o Espírito que você não é carnal. João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós já falamos na última semana, até comentamos sobre o grande engano de Allan Kardec, que misturou isso com aquela passagem de Nicodemos, e aí acha que a pessoa tem que estar nascendo várias vezes, nascendo, morre, aí nasce de novo, morre e nasce de novo, e cada vez vai se aperfeiçoando até um dia estar pronto para então encontrar o reino de Deus. Nada disso, está tudo errado, isso foi uma loucura. O primeiro ponto aqui que eu já quero apontar para você é que esse nascer de novo está querendo dizer assim: se alguém não nascer de novo, ou seja, se alguém não entender inicialmente que tem que estar aberto como uma criança para aprender tudo de novo, para conhecer realmente o reino de Deus, para ver a simplicidade. A criança, ela vê tudo com uma simplicidade muito grande. Você conta para a criança a história do Chapeuzinho Vermelho, ela acredita. Não é assim? Então, você tem que primeiro estar aberto a viver por fé, a olhar a Bíblia Sagrada e acreditar. Incontestavelmente, acreditar. Então, isso é o nascer de novo. Isso aí é gerado por Deus. Isso é o momento do chamado, isso é o encontro com Deus. E aí é gerado em você essa condição, esse nascer de novo. Então, Jesus estava dizendo, olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode alcançar essas grandezas. Se você é espiritual, se você já tem o Espírito de Deus, você já nasceu de novo, você já tem então o quê? Você já começa a vislumbrar tudo isso. Aí no próximo quadro, Gálatas 2:20, diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Na última terça eu já expliquei que Paulo então ele diz, olha, já não sou eu quem vive. Paulo está dizendo, ele vai no espiritual, ele diz, olha, já não sou eu quem vive, ou seja, ele diz, eu tenho uma liderança de vida. O que você passa a ter quando você então entende a vida espiritual, quando você se alimenta, é que você tem uma liderança na tua existência aqui na terra. Você está vivo, e ele diz, olha, o viver que tenho na carne, você não pode dispensar o viver da carne. Você tem que entender que você tem que viver o viver da carne. Senão as pessoas param de trabalhar, param de negociar. Tem gente que sabe que diz, eu não vou comprar aquela roupa não, porque o dono daquele lugar é espírita, é isso, aquilo. Irmão, o que chegar às tuas mãos está santificado. Pare com isso, maior é o que está em nós. Nós estamos aqui, temos um capitalismo, eu não vou vender seguro daquela seguradora porque eu não sei se o camarada é cristão. Não, isso aí é espiritualizar o que é carnal. Tem umas casas aí que você entra lá, já tem um bichão, né? Com aquele tridente, já tem aquele cheiro, aquilo me faz mal, então eu não entro. Eu entro na loja do lado, porque me incomoda o cheiro, né, daquele incenso, aquelas coisas me incomodam. Valqueire mesmo, tem 3 lojas. Já teve casos, às vezes só tinha naquele lugar, eu entrei e comprei, irmão. Negócio, estou pagando, estou recebendo um objeto, chegou na tua mão, está santificado. Isso é entender o viver na carne. Nós temos uma existência nesta terra, temos que ter, contato com as outras pessoas, não comunhão, mas contato. Contato é uma coisa. Bom dia, olá, e falou com o macumbeiro. Irmão, tem que falar com todo mundo. Conversar com todo mundo, cumprimentar as pessoas, ser amável, ser cordial. Você tem um viver na carne. Social. Você é uma pessoa social. Agora daí está chamando o cara na tua casa, está indo para a casa do cara, está sentando daqui a pouco no barzinho quando ele está tomando cerveja. Não, mas eu vou tomar Guaraná. O cara vai passar lá, vai dizer que tu está tomando cerveja com o macumbeiro. Aí é outra coisa. O viver nosso agora, a nossa liderança, a liderança da nossa vida, não é mais a carnal, é a espiritual. Então nós temos um ícone, nós temos um eixo. O Gálatas 5:22 começa a dizer, o fruto do Espírito é... Eu gosto demais dessa definição,
Porque Paulo não diz, olha, mas os frutos do Espírito são. Depois ele vai dizer, as obras da carne são. Aí ele separa. Quando ele fala do fruto do Espírito, diz, o fruto do Espírito é. Aí ele dá as qualidades do fruto do Espírito. Ele dá, sabe, os sintomas do fruto do Espírito. Que são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ele deixou isso para o versículo 23, olha. Porque tem gente que pensa que precisa dominar, eu mesmo, como a minha personalidade, né, colérica e tal, eu demorei muito a aprender esse 23 aí, irmãos. Graças, estou aprendendo, a cada dia aprendendo. Importante é você entender esses limites. Mas o viver na carne, vivo pela fé. Estou aprendendo. É uma transformação de glória em glória. Não pensa que isso é um passe de mágica, não, irmão. Ah, eu aceitei. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Isso aí é bonitinho para as criancinhas aprenderem na escolinha, ótimo. Viu, Marli? É bonito, pode continuar ensinando no berçário, é lindinho, mas tem que haver um crescimento espiritual. Então o diferencial vai ser o quê? O viver isso que Paulo disse, lá em Gálatas, ele disse, agora o viver na carne, vivo o quê? Pela fé. A fé, a madeira, bem alimentada pela palavra, queimando forte. Queimando forte, sabe? Nenhuma concupiscência da carne vai se prevalecer, por quê? Porque o Espírito está ali, ó, queimando, latente. Quando você está com o teu Espírito bem alimentado, você entra nesse ápice aqui, aí você manifesta o fruto do Espírito. E eu gosto, irmão, porque começa dizendo que, sabe, o fruto do Espírito, ele é o quê? O amor. Então ele começa dizendo, o fruto do Espírito é amor. Então não adianta, se não começar com o amor, você não vai ter a manifestação dos outros. O principal é o amor, e a coisa mais difícil que existe para a carne é amar de verdade. A carne é falsa. A carne ama de qualquer jeito. Não, amar na carne é mole. Não é desse amor que nós temos que falar aqui, e não é este amor que nós temos que viver. Beleza. Quem ama é alegre. Quem ama é alegre e dá alegria aos outros. Quem ama tem paz. Você, sabe, está tudo bem para você entende. Você entende as situações, você entende as coisas, porque você ama. Quem ama não julga, irmão. Quer ver uma pessoa perder a paz, ela começar a julgar tudo e a todos. Ninguém serve, nada presta, nada está bom, ela perde a paz, porque ela está sempre julgando. Aí cria-se a fobia, criam-se os psicopatas, cria-se a mania de perseguição. Nem imaginei que eu fosse estudar psicanálise para entender, para um dia falar assim para vocês, mas eu posso falar com propriedade disso. Então geram as maiores manias, porque a pessoa não tem paz, ela não ama. Se ela não ama, ninguém ama. Se ela não ama, todo mundo odeia. E, sabe, quando você julga o outro, você julga sempre com aquilo de pior que você tem. Então, se ela acha, ninguém me ama, é porque tu não ama ninguém. Mas quando ama, sente paz. Tem longanimidade. Quem ama está sempre disposto a dar um tempo, a aguardar um pouquinho mais. Não toma atitudes impulsivas. Avalia as situações, procura alguma coisa boa. Quem ama está sempre encontrando alguma coisa boa numa situação, às vezes, que aparentemente é ruim. Pois quem ama, diz, olha, tem benignidade, né? Benignidade. Tem o bem. Está sempre pensando do lado bom, olha para as coisas sempre com o lado bom. Acha o lado bom, irmão, não existe nada com um lado só. Tudo tem dois lados. Se tem dois lados, tem alguma coisa boa para se achar aí. Bondade. Bondade, você é bom. Pode tudo ser ruim à sua volta, mas se você está na situação, aquilo melhora, porque você é bom. Sabe, você é bom, você não consegue ser mal. Às vezes
Antigamente eu falava assim, essa pessoa é tão ingênua. Tem gente que confunde bondade com ingenuidade, né? Ingênuo não, a pessoa não é ingênua, ela é boa. A pessoa que é boa, ela não consegue, sabe, deixar prevalecer o que é ruim. Ela é boa. Ela acha assim, a pessoa que é boa, ela sempre releva. Sabe, ela diz, releva. Depois, fidelidade. Fidelidade. Olha, quer ver uma coisa de quem é carnal? O cara acha que é maravilhoso ser infiel, né? Ih, rapaz, é a vantagem. Eu tenho 3 mulheres, eu tenho 5. O outro, rapaz, viu aquela gatinha? O outro rouba o sócio e sai cantando vantagem. Infidelidade. É infiel, você não pode, sabe, não pode confiar em nada, mas quem ama é fiel. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Olha só. O amor é paciente. Paciente tem o que? Paz. Se você tem paciência, você tem paz. Depois é benigno, né? Tem o bem, tem o amor, tem a bondade, tem a benignidade, tem o domínio próprio, tem a mansidão. Ele é benigno, ele faz o bem. Depois o amor não arde em ciúmes. Esse texto praticamente é um dos textos que eu uso em todas as cerimônias de casamento que eu tenho a oportunidade de celebrar. Eu explico isso, porque tem gente que pensa que não tem que ter ciúme, ou ciúmes. Paulo não está dizendo para não ter ciúmes. Você pode ter ciúmes. O ciúme é uma coisa positiva, desde que ele seja um ciúme de cuidado, um ciúme de zelo, um ciúme de proteção. Então o casal, ele tem que se proteger, ele tem que zelar um pelo outro, ele tem que guardar um ao outro, ele tem que estar atento. Isso é um tipo de ciúme. Agora ele não pode arder em ciúmes. Quando arde, dói. O que arde machuca, o que arde fere. Então você ter uma reação de chegar no ouvido às vezes do seu cônjuge e dizer, olha, tá vendo? Cuidado. Aquela loura lá é uma casca de banana. Aquela mulata do Sargentelli é uma casca de banana. Ela está te assediando, amor. Mas quando arde em ciúmes, a pessoa está lá no ponto do ônibus, você está dirigindo, vai fazer a curva, está na esquina. A curva, a mulher está ali. Mas é que se você não olhar, você bate no poste, atropela a mulher. Então isso aí já é o quê? Arder em ciúmes. Isso é não confiar, isso é falta de confiança. Quem não confia, arde em ciúmes. Mas quem confia, quem ama, confia, porque é fiel. Eu com a minha esposa, por exemplo, nós temos uma confiança total, graças a Deus. Nós sabemos que nós nos amamos, nós sabemos que nós nos completamos, isso é amor. Então o amor, ele cuida, ele zela, mas ele não arde em ciúmes. Depois diz, não se ufana. O que é se ufana? O que é ufanar? É tratar de uma maneira incorreta, é tratar de uma maneira, sabe, que não cabe naquela situação. Sabe aquele cara que se acha dono da razão? Sabe aquela mulher que se acha rainha da cocada preta? Né? Depois no 5 ele diz, não se conduz inconvenientemente. Eu brinco muito, né? Eu sou uma pessoa que brinca bastante. A minha personalidade, meu temperamento, e você pode brincar com quem você ama. Porque você nunca vai ser inconveniente. Para quem ama, não há inconveniência. Posso chegar aqui, por exemplo, igual eu fiz agora há pouco, estou com a minha esposa, eu posso brincar com ela, sabe? Ela brincar comigo. Nós nos amamos. Nós temos essa liberdade um com o outro. Vocês estão entendendo? Agora, eu gosto muito desse. Não procura os seus interesses. Quem ama, faz a coisa pelo outro por fazer. Faz porque quer ajudar o outro, simplesmente não tem interesse nenhum. Que amor, irmão, falar só. Amor não é de palavras só, não. É importante falar. É muito importante, mas muito mais importante são os seus atos. E quando você pratica atos com o outro, que você vê nitidamente, não tem interesse, a pessoa não está com nenhum interesse mesmo. Ele está com interesse só em me beneficiar. Esse é o maior característica do amor.
não procura os seus interesses. Eu já posso amar de verdade. Oh, glórias ao teu nome, Jesus, aleluia.